Bom dia, amigos do Pensar Piauí. Hoje a gente vai conversar com a doutora Tatiana Guimarães. Ela preside a regional do COREN, Conselho Regional de Enfermagem aqui no Piauí. E nesta onda de coronavírus, é importante conversarmos com esse setor, que é um dos mais importantes da saúde, seja pública, privada, mas a enfermagem é a que dá sustentação forte ao funcionamento dos hospitais e à recuperação dos pacientes que necessitam recuperar sua saúde. Vai participar aqui da entrevista conosco, né, o jornalista Sérgio Fontinelli. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Oscar. Bom dia, Tatiana. Bom dia aos amigos do Pensar Piauí. Bem, doutora Tatiana, eu queria iniciar a entrevista perguntando como é que estão esses primeiros dias da incidência forte dessa pandemia aqui no Piauí. Como é que o COREN tem visto a ação de enfermeiras, de enfermeiros aqui no Piauí nesses primeiros dias de pandemia? Bom dia. Bom dia a todos, né? Agradeço aqui o espaço do Pensar Piauí, e esses primeiros dias está sendo assim bastante estressante para todos os profissionais, porque existe todo um temor. Se a população está em temor, imagine quem vai enfrentar frente a frente esse inimigo invisível, né? Então a gente também está com muito temor e fiscalizando bastante com relação aos equipamentos de proteção individual, que são esses equipamentos que vão proteger no combate a essa pandemia, os nossos profissionais, e aí a gente está atento, né, diretamente com relação à quantidade, o treinamento também, a capacitação dessas equipes, a presença de fluxos nesses hospitais de entrada de paciente, de saída de paciente com suspeita ou confirmada, onde que esses pacientes vão ficar, para diminuir o risco ao máximo de contaminação dos nossos profissionais de saúde como um todo. E como você acabou de colocar, Oscar, realmente a enfermagem é a maior força de trabalho. Mais de 60% dos profissionais de saúde de um hospital é composto por profissionais de enfermagem. E a gente precisa, ao máximo, valorizar essa força de trabalho, porque se não tiver uma força de trabalho bem alimentada, bem conscientizada da qualidade da assistência que eles vão prestar, principalmente nesse momento agora de muito estresse, de muito risco, a própria vida, né? Porque muitos profissionais eles vão se colocar a própria vida em risco. A gente tem todo um desfecho de muita preocupação desses nossos profissionais, porque em muitas instituições está faltando capacitação, até mesmo para saber qual EPI, né, qual equipamento usar para cada momento. E aí isso, quando o profissional ele não está capacitado, ele não entende, termina gerando tensão, temor, medo mesmo, né? Então, esses primeiros dias a gente está tentando ajudar as instituições a se estruturar, estamos fazendo fiscalizações educativas. No último sábado, a gente fiscalizou todos os hospitais privados aqui de Teresina que irão receber pacientes com o novo coronavírus, e prestando sempre atenção se eles estão com o fluxo correto, se eles têm estoque de EPI, que possa dar uma garantia maior para esses nossos profissionais. E aí, durante essa semana, a gente está no interior e aqui na capital, agora fiscalizando as instituições públicas, que está um cenário mais preocupante, né, as instituições públicas. Sérgio? Eu gostaria de perguntar à doutora Tatiana qual a situação atual da movimentação dentro dos hospitais e unidades de saúde em relação a pacientes com sintomas ou sintomas graves ou em estado grave, comprovadamente ou
supostamente causados, né, pela Covid-19. Se já existe uma grande quantidade de pacientes, os hospitais já estão lotados ou já estão chegando à sua capacidade limite de atendimento a esses pacientes. E nós sabemos que são pacientes que, normalmente, né, nos casos mais graves, são pacientes que precisam ser intubados, e esse tratamento com intubação, com respiração mecânica, é um tratamento demorado que, de acordo aí com informações que a gente recebe dos médicos através da imprensa, leva pelo menos 15 a 20 dias internados dentro de uma UTI, entubados, né? Então, gostaria que a senhora pudesse nos passar de um panorama sobre a situação do Piauí nos hospitais públicos e privados, enfim, na rede de saúde até hoje, né? Até o momento. Então, assim, até o momento, nós estamos aqui subindo a curva, né, de explosão de casos. Então, no momento atual, a gente não tem uma superlotação ainda. Se a gente continuar mantendo esse isolamento, atendendo ao chamado dos prefeitos, do governador, de realmente se isolar, pode ser que a gente achate a curva. Quando a gente fala achatar a curva, quer dizer que para ter, vai ter os casos, só que não vai ser um pico tão grande que o sistema não sustente, né? Nós aqui no Piauí, nós já temos dificuldade de leitos de UTI no dia a dia. Tem muitos pacientes que vão a óbito porque não tem leito de UTI, né? Precisa de uma cirurgia neurológica, uma cirurgia cardíaca, não tem UTI, termina morrendo porque não tem a UTI para botar no pós-cirúrgico. Então, hoje a gente já vive essa situação. Imagine quando a gente tiver uma necessidade tão grande, porque os pacientes que estão se agravando, a gente está vendo e está sendo confirmado porque eles se agravaram. Por exemplo, eu tive sintomas na semana passada, porque eu viajei para Brasília, passei muito tempo no aeroporto, lá já estava tendo transmissão comunitária, e aí quando eu comecei a sentir tosse, dor de garganta, mal-estar no corpo, febre, eu não tive acesso a fazer o exame. Então, muitas pessoas como eu não estão tendo acesso a fazer exame. E aí, as pessoas que têm consciência, a gente fica em casa. Eu estou em quarentena desde o início dos sintomas. Antes que eu cheguei de Brasília, eu já estava em quarentena. E a partir do início do sintoma, eu tenho que contar 14 dias ficando em casa, isolada, para não colocar em risco as outras pessoas. E aí tem muita gente que não tem essa noção. E aí o perigo está aí. Muito ônibus de São Paulo chegando no interior, as enfermeiras do interior ligam aflita para a gente, dizendo, aqui em Pedro II hoje chegou 3 ônibus lotados de São Paulo. E aí essas pessoas, elas não estão mantendo isolamento. Elas vão visitar seus parentes e a gente pede encarecidamente essas pessoas, deixa para visitar os parentes depois de 15 dias, porque é para observar se não vai ter algum sintoma, porque a gente não tem teste. Se a gente tivesse teste, chegou um ônibus desse, ia testar todo mundo. Os que desse positivo, obrigatoriamente ele ia ter que ficar em isolamento. Por falta de teste, é que o Brasil corre risco de ter milhares de mortes. Porque se o Japão, outros países, a Coreia do Sul, estão conseguindo controlar a doença, é porque eles têm teste em larga escala para poder isolar realmente os casos positivos. A gente não tem. Então, no mínimo sintoma respiratório, a gente tem que se isolar em casa para não colocar a população em risco, né? Porque essa curva ela vai ascendendo e vai fazer com que nossos hospitais não tenham capacidade de receber todo mundo se as pessoas não manterem esse isolamento, porque uma pessoa ela pode contaminar várias, né? Sendo porque não é só pela tosse, pelo espirro, pela fala, é quando ela pega no objeto, ela pode contaminar. E existem estudos hoje que colocam que pode passar até 3 dias o vírus lá viável naquele objeto para você tocar e se contaminar. Oi. Eu te perguntar o seguinte, vamos trabalhar assim com a seguinte hipótese. Nós estamos num hospital qualquer de Teresina, chega uma pessoa com o vírus da Covid-19. A partir da porta de entrada do hospital até a UTI,
que passos que esse paciente vai dar lá? Por mão de quais profissionais ele passa? E como é o trabalho da enfermagem durante todo esse processo? Assim, o Ministério da Saúde foi quem construiu esse fluxo, né? Então, o fluxo que eu vou falar aqui é o fluxo do Ministério da Saúde que deve ser adotado tanto em instituições públicas como também nas instituições privadas. Então, é o seguinte, o paciente chegou, a primeira coisa, na porta do hospital, um técnico de enfermagem ou um enfermeiro, ele vai questionar se esse paciente tem sintoma respiratório, e é falar mesmo na linguagem do paciente. Você está tossindo? Você está espirrando? Você está com falta de ar? Se tiver, a primeira ação é oferecer uma máscara cirúrgica para o paciente. O paciente sintomático respiratório, gente, tem que usar a máscara para evitar de disseminar, porque muitas vezes naquele local vai ter pacientes ali aguardando que não tem sintoma respiratório e que pode ser contaminado nesse momento. Outra orientação importante, 1 metro de distância, no mínimo, de um paciente para outro. Mas assim, ele chegou, o auxiliar ou o enfermeiro colocou a máscara, e aí? Colocou a máscara, aí ele vai ser pegado os dados dele, ele vai passar por uma avaliação médica. Se ele tiver sintoma respiratório grave, como falta de ar, dificuldade, né, de respirar, esse paciente ele tem que ver se ele tem necessidade imediata de uma intubação. Se ele tiver, ele vai ser intubado, e aí hoje vários exames de imagem já demonstram isso. Então o paciente, se for no hospital que tem tomógrafo, vai fazer a tomografia. Se a tomografia for sugestiva, ele já pode ser intubado e levado para uma UTI, porque ele vai precisar um ventilador. E aí essa é a grande preocupação dos profissionais de saúde e das instituições como um todo. Esse paciente que precisa desse ventilador, ele vai passar um longo período, na maioria das vezes, e necessitar de muita assistência, né, dentro de uma UTI, sendo que a gente muitas vezes não tem a disponibilidade de ventilador para os que já precisam, ainda mais para os que vão precisar aí no futuro, temendo aí a progressão. E, além disso, esse paciente que é intubado, ele vai precisar ser aspirado, né, as secreções. E aí, nessa hora, esse profissional de enfermagem, ele vai precisar de uma máscara especial chamada N95, que a população está usando sem indicação e está começando a faltar para os profissionais de saúde. Então, aquela máscara N95, aquela mais robusta... Aspiração é o médico ou é o enfermeiro? É o enfermeiro. Quem aspira paciente, o médico também pode aspirar, e ele às vezes aspira, mas isso é rotina da enfermagem. O médico intuba o paciente e o paciente fica lá no ventilador, e quem vai aspirar o paciente é a enfermagem, né? A enfermagem é que vai se expor mais nesse momento. Eu estou forçando aqui porque eu queria que a audiência do Pensar Piauí compreendesse a rotina de um internado em UTI e do trabalho da enfermagem. Então, eu tenho 24 horas de um paciente na UTI. O que se faz nas primeiras horas do dia? O que se faz ao meio-dia? O que se faz à tarde para acompanhar aquele paciente que está internado numa UTI? Por favor. Então, assim, um paciente na UTI, ele tem alta demanda de cuidados de enfermagem, porque o paciente que está na UTI, ele vai ser banhado no leito. Quem é que banha esse paciente? A enfermagem. Ele vai precisar ser administrado medicações, muitas vezes medicações para manter a vida dele. Quem é que administra essas medicações? É a enfermagem. Ele vai precisar de 2 em 2 horas mudar de decúbito no leito, porque se a gente deixar o paciente só numa posição, ele vai ter lesão por pressão, né? Vai ter aquelas conhecidas escaras. Então, a enfermagem de 2 em 2 horas tem que mudar o paciente de posição, usando coxins. A enfermagem vai ter que fazer curativo, se esse paciente precisar de curativo. Então, assim, aspirar o paciente, a enfermeira vai ter que passar sonda, porque muitas vezes os pacientes vão ficar em dieta nasogástrica, né? Aquela sonda pelo nariz para se alimentar. Muitos desses pacientes vão precisar de sonda para urinar, para a gente monitorar a diurese, a urina desse paciente. Então, quem passa essa sonda é a enfermeira. Então, assim, o paciente de UTI, ele tem a alta demanda da enfermagem. A enfermagem é que vai ficar 24 horas do lado dele, trocando soro, monitorando a bomba, monitorando sinais vitais. Quem anota
os sinais vitais na prancheta para que o médico avalie é a enfermagem. Quem vai anotar o balanço hídrico, que é o que entrou e o que saiu do paciente, é a enfermagem. Então, assim, nós trabalhamos 24 horas do lado do paciente. Todas as condutas médicas só são possíveis porque a enfermagem coloca em prática. Doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora, já que a categoria das enfermeiras é a mais exposta, né? É a que está mais exposta ao risco de contaminação dentro dos hospitais, né? Gostaria de saber da senhora qual a expectativa dessa categoria, qual a expectativa dos enfermeiros, enfermeiras piauienses em relação a esse enfrentamento, né? E a senhora está colocando que ainda está numa fase inicial, né? Num início de curva, nós ainda não chegamos numa situação de gravidade que já está sendo verificada em estados como São Paulo e em outros países como a Itália e os Estados Unidos, a França, a Espanha, né? Então, estamos aí aqui no Piauí, de acordo com o seu relato, ainda no começo dessa curva ascendente. E, sendo a categoria mais exposta ao contágio nos hospitais e nas unidades de saúde, gostaria de saber como é que está a preocupação, a expectativa dessa categoria de profissionais de saúde em relação a esse enfrentamento, a essa guerra que está para se intensificar aqui no Piauí. Tatiana, Então, assim, oi. Para complementar aqui, o Sérgio fez a pergunta, e eu queria que, na resposta, você falasse que números que o Corém tem dos enfermeiros no Piauí, quantos são aqui em Teresina, quantos são no interior do estado, por favor. Nossa categoria ela é formada por duas categorias, os enfermeiros, né, que são os graduados em enfermagem, e nós temos os técnicos e auxiliares de enfermagem, que é o de nível médio. O Corém Piauí, que é o Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, ele agrega todas as categorias de enfermagem. Hoje, nós somos mais de 30 mil no estado, né? Entre enfermeiros, técnicos e auxiliares. Em Teresina, é cerca de 13 mil, sendo 5 mil, em torno de 5 mil enfermeiros e em torno de 8 mil técnicos e auxiliares de enfermagem. Então, a gente tem realmente muitas pessoas para trabalhar nessa luta, mas para a gente trabalhar com qualidade, a gente tem que ter equipamentos e treinamentos para isso, condições de trabalho. E aí é isso que a gente está buscando em nossas fiscalizações, para que a gente diminua o máximo o contágio desses profissionais com a doença. Em países como a Inglaterra, a Itália, a própria China, 10 a 15% dos profissionais de saúde se contaminaram. A gente espera aqui no Brasil uma taxa de mais de 30%. Porque lá em São Paulo, como o Sérgio já colocou, a gente já está tendo essa taxa de 30% de infecção de profissionais sendo colocados em quarentena. E isso é a nossa grande preocupação. Esse profissional que se contamina, ele vai ter que sair do serviço, no mínimo 14 dias. E isso se ele voltar vivo, né? Porque a grande preocupação é com a taxa de mortalidade também, né? E aí, por conta disso, o Conselho Federal de Enfermagem criou um observatório para a gente fazer a notificação semanal dos casos, né, que estão sendo diagnosticados, de profissionais de enfermagem que estão sendo diagnosticados ou que estão sendo colocados em quarentena ou que estão internados, para a gente ficar monitorando isso também, porque é muito grande a nossa preocupação com relação à proteção dos nossos profissionais. Doutora Tatiana, eu gostaria de aproveitar e fazer mais uma pergunta. O governador Wellington Dias, ontem, em entrevista a um portal de circulação de abrangência nacional, que inclusive foi replicado pelo site Pensar Piauí, disse que há uma preocupação muito grande em relação aos equipamentos de proteção individual, né, nos quais as máscaras, né, acredito que estejam incluídas,
em relação aos respiradores, né? Segundo o governador, o Ministério da Saúde prometeu o envio desses equipamentos e dos respiradores aos estados e até agora nada chegou. E ele alertou, não só ele, como o próprio ministro da Saúde ontem, alertou que há uma carência desses equipamentos, há uma carência de máscaras, de equipamentos de proteção individual, e que isso tende a se agravar, já que o país não está tendo condições sequer de importar, porque havia uma encomenda feita em relação com a China, né, em relação a respiradores, por exemplo, e essa encomenda, já mesmo depois que o contrato foi assinado, teve que ser cancelada, porque os Estados Unidos fizeram uma compra gigantesca e não teve equipamento suficiente para chegar no país. Então, eu gostaria de saber da senhora como é que está essa situação no Piauí em relação a esses equipamentos. Se está faltando máscaras, se está faltando equipamentos de proteção individual, né? E quando é que vai faltar, caso essa situação não mude não mude do jeito que está, não Então, mude da situação atual? eu sei. Então, assim, a nossa preocupação atual é em diminuir ao máximo a contaminação, porque se acontecer uma contaminação em massa, vai morrer milhares de pessoas, porque não tem condição. Os nossos estoques de equipamentos, tanto na rede privada quanto na pública, não suporta muito tempo. E aí, como você colocou, a gente estava esperando, principalmente o público, esperando essa compra de material que viria da China e que ontem foi impedida, né? E aí, com isso, a gente aumenta a preocupação com relação à proteção dos nossos profissionais. Mas aí eu gostaria também de fazer um apelo aqui ao governador, que ele coloque em dias o salário dos contratados do Estado, que está desde fevereiro atrasado. E aí a gente fica preocupado, porque a gente fala em equipamento, mas se esse profissional não estiver bem alimentado, com a imunidade boa, ele também adoece, né? Então, assim, é preciso fazer o básico, que é colocar o salário em dias, pagar a insalubridade para esses profissionais que vão colocar a sua vida em risco, é um direito deles. Então, assim, além dos equipamentos, tem muitas coisas também por trás que é importante o Estado estar se preparando. O Estado organizou um espaço lá na Evangelina Rosa para ser uma UTI para a recepção dessas pacientes com Covid, e até agora não chegou nenhum equipamento, nenhuma cama, sendo que a gente sabe que tem outro hospital ao lado da maternidade que tem equipamentos para abrir uma UTI e nunca foi aberto. Então, eu acho que falta também, muitas vezes, gestão para organizar os serviços, porque a gente tem serviço do próprio Estado que está organizado e outros não. Então, por que não faz um fluxo estadual e passa para todos os serviços? Então, assim, o que a gente vê é falta de organização, e isso pode levar várias vidas, inclusive de profissionais de saúde. Então, assim, os equipamentos que tem, se não for usado de forma adequada com treinamento, as pessoas vão usar de qualquer jeito, vai contaminar e ainda vai faltar. Então, tem que ter racionalização dos equipamentos que estão aí, porque são poucos, mas para a pessoa usar com racionalidade, ela tem que ser treinada. Então, a Anvisa publicou um novo protocolo, agora dia 31 de março, e eu fico igual a louca, passando para todos os RTs, que são os responsáveis técnicos de enfermagem, passando informação, porque a gente não tem organização de vigilância no nosso estado. Até os dados a gente fica preocupado de não ser verdadeiros. Por quê? Porque está sendo subnotificado, né? Então, realmente é uma preocupação, não só com os equipamentos, mas com questão salarial, com questão de salubridade, com muitas outras questões. Doutora Tatiana, nosso tempo está finalizando aqui por questões técnicas. Temos aqui 40 minutos de possibilidade. E eu queria, então, finalizar perguntando como é que está a cabeça do profissional de enfermagem. A senhora mostrou aí muitas dificuldades que o profissional enfrenta, mostrou a ação
desse profissional. Hoje, qual é o sentimento que a presidente do Corém tem de como é que está a cabeça dos enfermeiros, enfermeiras, técnicos de enfermagem, auxiliares aqui no estado do Piauí, para a gente finalizar essa nossa conversa? Então, assim, hoje, o sentimento que eu tenho é que eles estão muito temorosos pela sua própria vida e pela vida dos seus familiares. Eles sabem da missão que têm a cumprir, que é uma missão que foi dada a eles em informação e em juramento. Eles estão conscientes que eles vão ter que enfrentar isso, mas estão bastante temorosos e com medo de tudo que pode acontecer. Por isso, eu faço um apelo a toda a população: fique em casa, obedeça às normas de isolamento, que isso vai fazer com que você salve muitas vidas. Os profissionais de enfermagem, os profissionais de saúde, eles salvam vida, mas com a ajuda de vocês, a gente pode ter menos, um caos menor, a gente pode ter menos pessoas precisando de respirador, e aí com isso também nosso sistema vai conseguir absorver toda a demanda. Então, o nosso temor maior é de chegar ao que chegou na China, ao que está chegando na Itália, né? E a gente viu, assim, total caos na saúde e os profissionais tendo que ficar direto porque não tinham mais condições de ir nem em casa. Então, esse é o nosso maior temor, é o temor também deles. Ok, eu agradeço então a participação da doutora Tatiana, presidente do Corém. Noutra oportunidade, doutora, vamos convidar novamente para aqui no Pensar Piauí dar esclarecimentos à população, à nossa audiência, sobre como a categoria, os profissionais de saúde de uma forma geral, estão enfrentando esse problema que é mundial. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada pelo espaço aí de Pensar Piauí. Estamos sempre à disposição para falar sobre a nossa enfermagem, viu? Gratidão.